Fala, minha rapaziada, dia 12 de abril, sabadão recheado de jogos bons. Mas antes de mais nada, já se inscreve no meu canal, deixa o seu like aí, deixa seu comentário para dar aquelas fortalecidas pra gente, beleza? Mas galera, sabadão, cara, muitos jogos mesmo, jogos bons pra gente poder trabalhar. Ó, como vocês podem ver aqui, selecionei 11 jogos pra vocês, 11 jogos, cara, muito recheado mesmo. Tem Premier League, tem campeonato alemão, campeonato italiano, campeonato turco, campeonato português, brasileirão. Então, cara, de jogo, nesse final de semana a gente não pode reclamar, porque tá bem recheado, dá pra gente trabalhar tranquilamente, dá pra gente fazer dinheiro, dá pra gente lucrar, beleza? Então vamos começar aqui, galera, vamos começar falando de Premier League. E esse primeiro jogo aqui já, Manchester City e Crystal Palace. Como vocês podem ver aqui, vamos dar uma olhada nesse jogo aqui, galera. Cara, todo mundo sabe que o Manchester City não está fazendo uma boa campanha esse ano. Crystal Palace vem surpreendendo bastante, como a gente pode ver, ó. Crystal Palace está em 11º, mas vem fazendo boas atuações. Inclusive, nos últimos 5 jogos do Crystal Palace, eles venceram 4 em confrontos difíceis. O City está brigando por competições europeias, como a gente pode ver aqui, ó, sexto colocado. Nesse momento o City tá fora de todas as competições da Europa, como Liga Europa e Champions League. O City está ficando de fora, ou seja, é um jogo extremamente importante para o City, porque o Newcastle ele tem um jogo a menos que o City, cara. O City tem a obrigação do City vencer, tem que vencer esse jogo se quiser continuar disputando pelas competições europeias. Porém, não é um jogo fácil, ó. Nos últimos jogos do Crystal Palace, o Crystal Palace venceu 4, cara, ó. 4 vitórias e 1 empate. O City nos últimos 5 jogos empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. O City não faz uma boa campanha, como vocês viram. Nos últimos 10 jogos venceu 5 e o Crystal Palace nos últimos 10 jogos venceu 8 jogos, cara. 8 jogos. A média de gols, por jogo do Crystal Palace é 2, cara. Ó, aqui, ó. A média de gols do Crystal Palace, então, é um time muito ofensivo, um time que costuma marcar nos seus confrontos. A média do City caiu muito essa temporada, tá 1,5 por jogo. Cara, o City realmente tá decepcionando, tá deixando a desejar. Ó, o City em 31 jogos fez 57 gols, o Crystal Palace em 30 fez 39, porém nos últimos jogos tem feito muitos gols mesmo. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho, abrir para vocês, Flash Score, para mostrar rapidinho para vocês as vitórias do Crystal Palace, cara. As vitórias do Crystal Palace nesses últimos jogos, ó. Deixa eu mostrar rapidinho para vocês. Cadê? Rapidinho. Olha lá, o Crystal Palace venceu o Brighton em casa 2-1, jogo difícil. Venceu o Fulham fora de casa 3-0, jogo difícil. Aqui foi amistoso. Venceu o Aston Villa, cara, 4-1 dentro de casa. Cara, é um time que está surpreendendo bastante, surpreendendo muito. Vamos ver como o mercado está se comportando nesse jogo. Olha lá. Temos um favorito para o jogo. A casa está dizendo que o City é o favorito, está pagando 1,57 aí para esse jogo, para vencer. E o Crystal Palace pagando 6,4. Porém, cara, eu não confio mesmo. City pode vencer? Pode vencer, tem um excelente time, tem um elenco muito bom, um elenco até melhor do que o Crystal Palace, porém não vive um bom momento, né? Não vive um bom momento. Então não dá para confiar nessa vitória do City, não dá mesmo. A não ser que no ao vivo os caras esteja no dia muito inspirado e aí possa ser que dê para pegar a favor da vitória do City. Mas no pré-jogo, cara, não dá para confiar nessa vitória do City. Vamos ver como as equipes vão se comportar. Crystal Palace é um time duro de vencer. Tem bons jogadores, tem o Eze lá na frente, tem o Mateta. Então é um time muito bom que vem surpreendendo bastante. Por essa leitura de pré-jogo, não dá para confiar em algo a favor do City, para o City vencer, entendeu? Então vamos esperar para ver como as equipes vão se comportar no ao vivo. Vamos esperar aqueles 10, 15, 20 minutos de jogo para ver como as equipes vão estar se comportando. E aí sim a gente vai ter a nossa leitura do que a gente deve fazer ou não.
Como eu disse a vocês já, o ao vivo ele sempre nos mostra aquilo que a gente tem que fazer e aquilo que a gente não tem que fazer, entendeu? Se a gente consegue ter uma leitura de jogo, uma leitura de pré-jogo, que o jogo vai ser difícil, vai ser truncado, a gente não consegue tomar a decisão no pré-jogo, a gente leva para o ao vivo, porque o ao vivo ele sempre nos mostra aquilo que a gente deve fazer ou não. Se o City começar bem, pressionando, com posse de bola acredito que vai ter, porém se tiver com inúmeras chances, se estiver finalizando bastante, não tenho medo nenhum, eu vou entrar contra a vitória do Crystal Palace. Porém, aquele cenário, galera, vamos esperar no ao vivo, vamos esperar ver porque o City não vive um bom momento. Crystal Palace pode vencer esse jogo, cara, e não vai me surpreender pelo momento do City. Pelo momento do City. A casa está colocando o City como favorito, é favorito, porém, cara, não dá para confiar, não dá para confiar. Então vamos esperar ao vivo para ver como as equipes vão se comportar e no ao vivo a gente vai ter a leitura daquilo que a gente deve ou não fazer. Como eu falei para vocês, se o City começar se impondo bem, finalizando, eu vou entrar nessa odd de 6.6 contra a vitória do Crystal Palace. Porém, não é nada certo. Vamos esperar para ver se a leitura no ao vivo vai se confirmar. Beleza? Continuando falando de Premier League, galera, vamos falar de Southampton contra o Aston Villa. Cara, Southampton, pô, praticamente rebaixado aqui, ó. Rebaixado já, 10 pontos, uma das piores campanhas da história da Premier League. Aston Villa está brigando lá em cima por competições europeias, 51 pontos, atrás do Newcastle com 53, o City com 52. Porém, o Aston Villa vai jogar no meio de semana Champions League, né? Perdeu o seu primeiro jogo para o PSG aí de 3-1. Então acredito que o Aston Villa possa ser que dê uma poupada no seu time aí para esse jogo. Possa ser que vá com um time misto para esse jogo, entendeu? Com o Southampton. Porém, cara, o Southampton é muito fraco mesmo. Já entregou as mãos aí na Premier League, já está rebaixado. Então acredito sim na vitória do Aston Villa, mesmo podendo ir com o time misto. Essa é a odds 1.58, está excelente. Mas como a gente faz trader, galera, vamos esperar no ao vivo, ver se o favoritismo do Aston Villa vai se confirmar. E aí a gente entra a favor da vitória do Aston Villa ou contra a vitória do Southampton, nessa odd 6.4, que está excelente também. É excelente também. Eu, particularmente, eu prefiro entrar contra a vitória do Southampton do que a favor da vitória do Aston Villa. Por quê? Porque aqui a gente está a favor do tempo. Se o jogo tiver 0-0, a gente vai estar vencendo. Entendeu? Porque o Southampton só não pode vencer o jogo. E aqui, se a gente entrar a favor da vitória do Aston Villa, a gente vai ter que obrigatoriamente buscar o gol do Aston Villa. E esse jogo estando 0-0, consequentemente a gente vai estar perdendo dinheiro. Então eu gosto muito de entrar contra algum time, entendeu? E nesse jogo aqui eu vou esperar no ao se confirmar o favoritismo do Aston Villa e vou entrar contra a vitória do Southampton nessa odd de 6.4. Beleza, galera? Para esse jogo é isso, o Aston Villa melhor time, Southampton rebaixado. Aston Villa briga por competições europeias, apesar de ter jogo no meio da semana das quartas de final da Champions, precisando reverter o resultado. Acredito que vai poupar, vai com o time misto contra o Southampton, porém ainda é muito superior. O Southampton já entregou as mãos no campeonato. Acredito que o Aston Villa vai vencer esse jogo. Beleza, galera? Vamos falar agora, galera, de campeonato alemão. Bayer Leverkusen contra o Union Berlin. Bayer Leverkusen brigando lá pelo título, tá a 6 pontos do Bayern de Munique, é uma distância considerável, porém ainda está na briga, matematicamente está na briga. Bayer Leverkusen em casa tem a segunda melhor campanha, já o Union Berlin tem a 13ª melhor campanha como visitante, então é um time fraco quando joga fora de casa. Então, galera, nos últimos 10 jogos, o Bayer Leverkusen venceu 5 e o Union Berlin venceu 4. Bayer Leverkusen só tem o campeonato alemão para disputar. Então, cara, vai ter que dar o seu máximo, vai ter que vencer esse jogo. É favorito para o jogo sim. Vamos ver como as odds estão se comportando aqui para esse jogo. Cadê o Bayer Leverkusen? Então, Bayer Leverkusen é favorito para esse jogo, galera. Tá pagando uma odds aí, ó, 1.36 para vencer o jogo, enquanto o Union Berlin tá pagando uma odds 10.
Extremamente favorito, o Bayer Leverkusen tem o melhor time, joga o melhor futebol do que o União Berlim. Acredito que vai vencer esse jogo. Para quem vai fazer pré-jogo, recomendo entrar a favor da vitória do Bayer Leverkusen, é excelente opção. E pra gente que faz trailer, vamos esperar no ao vivo. A gente sempre espera no ao vivo, até porque essa odds 1.36 está baixa. E contra a vitória do União Berlim está pagando 11, está alto. Eu não gosto muito assim de falar que vou entrar nessa odds 11 antes do jogo começar, porque é uma odds alta. Então vamos levar esse jogo pro ao vivo e vamos tentar esperar essa odds a favor da vitória do Leverkusen valorizar. Chegando ali a 1,50, eu já faço a minha entrada a favor do Bayer Leverkusen e acredito que o Bayer Leverkusen vai vencer esse jogo aí com uma certa tranquilidade. Beleza, galera? Disputa a liderança, tá 6 pontos atrás do Bayern de Munique e não pode deixar o Bayern de Munique se distanciar mais ainda. 6 pontos já é diferente, imagine se for mais, aí fica complicado praticamente decidir pro Bayern de Munique. Então o Bayern Leverkusen vai ter que vencer esse seu jogo e vai ter que torcer por uma derrota ou empate do Bayern de Munique, né? Então para esse jogo, galera, acredito que o Bayern Leverkusen vai vencer esse jogo com tranquilidade. Beleza? Falando do jogo do Bayern de Munique contra o Borussia Dortmund, cara, jogo difícil. Jogo difícil, clássico, campeonato alemão, clássico. Porém, os dois times estão na Liga dos Campeões. Estão na Liga dos Campeões, mas por ser clássico, acredito que os times não vão poupar, cara. Se poupar, vai ser 1, 2 jogadores no máximo, entendeu? Porque é clássico, mexe muito lá no campeonato alemão. Nos últimos 10 jogos, o Bayern de Munique venceu 6, o Borussia Dortmund nos últimos 10 jogos venceu 5. O Borussia Dortmund, cara, eu acredito que vai pro titular, porque já está eliminado da Liga dos Campeões, cara. É muito difícil reverter o placar contra o Barcelona, perdeu o primeiro jogo de 4-0, então, cara, muito difícil o Borussia Dortmund reverter esse placar em cima do Barcelona, então acredito que vai com o seu time completo aí para esse jogo. Precisa ganhar, porque nesse momento está fora das competições europeias, entendeu? Precisa ganhar, é um jogo muito importante. E o Bayern de Munique, eu acredito que possa poupar 1, 2, 3 jogadores no máximo, porque perdeu em casa, cara. Perdeu em casa para a Inter de Milão na Champions League 2-1 e vai ter que reverter o placar lá na Itália. Então vai, cara, um jogo extremamente difícil pro Bayern de Munique na Champions League. Então acredito que vai poupar 2, 3 jogadores, até porque tem margem no campeonato alemão. Tá 6 pontos na frente do Bayer Leverkusen, tem margem, pode fazer isso, pode poupar. E acredito que vá, porque vai precisar jogar contra a Inter de Milão, vai precisar ir com força máxima para reverter o placar. Vamos ver como a odds está se comportando nesse jogo do Bayern de Munique. Olha lá, galera, 1,46 para o Bayern de Munique ganhar e 7 para o Borussia Dortmund ganhar. Cara, para esse jogo a gente vai ter que esperar no ao vivo, até para ver as escalações que os times vão utilizar, beleza? Mas acredito que vai ser um jogo muito bom, cara, movimentado, um jogo com gols, entendeu? Mas para pré-jogo não conseguir ver algo de total confiança para esse jogo, então vamos levar para o ao vivo, até por esse fator da Champions League. Acredito que do lado do Borussia, o Borussia vai com o time completo, porque praticamente está eliminado da Liga dos Campeões, mas o Bayern de Munique provavelmente vai poupar alguns jogadores sim, porque precisa no meio de semana reverter o placar contra a Inter de Milão e o jogo vai ser lá na Itália, entendeu? Mas para esse jogo especificamente, cara, vamos esperar no ao vivo, vamos ver o que o ao vivo vai nos mostrar, para a gente ver o que a gente pode ou não fazer, beleza? Mas de antemão já digo que vai ser um jogo movimentado e com gols, beleza? Vamos falar agora de campeonato italiano, galera. Inter de Milão contra o Cagliari. Inter de Milão, ó, líder, 3 pontos de vantagem em cima do Napoli. Acredito que a Inter de Milão vai poupar alguns jogadores pelo simples fato também da Champions League, porém ainda continua sendo muito favorito para o jogo. Vai enfrentar o Cagliari, que é apenas o 15º colocado, entendeu? A Inter de Milão dentro de casa tem a melhor campanha. Cara, muito favorito pro jogo, muito favorito mesmo. Acredito que por mais que poupe alguns jogadores, a Inter de Milão não vai vacilar e vai vencer esse jogo sim. Acredito até com uma certa tranquilidade, tem um melhor elenco, entendeu? Tem um melhor time, joga o melhor futebol aí do campeonato italiano, tem tudo para ser campeão e precisa manter essa distância pro segundo colocado, que é o Napoli. Olha lá, Inter de Milão paga no odds 1,36.
Cagliari pagando 10, cara, contra a vitória do Cagliari pagando 11, uma odds muito alta. Então, para esse jogo, galera, vamos levar novamente para o ao vivo, vamos esperar essa odds da Inter de Milão valorizar dentro do jogo, e aí a gente entra a favor da Inter de Milão para vencer o jogo. Para quem vai fazer pré-jogo, a vitória da Inter de Milão é excelente opção. Para quem faz trader, vamos esperar aí no ao vivo para a gente ver como a Inter de Milão vai se comportar, até também para a gente ver a escalação, que vai com o time misto, porém a gente precisa ver, ter certeza de como vai para o jogo a Inter de Milão. E no favoritismo se confirmando no ao vivo, a gente vai pegar a favor da vitória da Inter de Milão, porém vamos esperar esse saldo desvalorizar, pelo menos chegar ali a 1,50, 1,55, e aí a gente já faz essa entrada. Beleza? A Inter de Milão bastante favorita para o jogo, tem um melhor elenco e acredito que vai se confirmar esse favoritismo, vai vencer esse jogo aí. Beleza? Continuando falando de campeonato italiano, agora vamos falar de Juventus e Lecce, galera. Juventus e Lecce, Juventus aí brigando por competições europeias. Nesse momento está indo para a Liga Europa, vai brigar pela Champions League e, cara, tá 1 ponto atrás do Bolonha, tá 2 pontos atrás da Atalanta. Então, se vencer, provavelmente vai entrar nessa zona aqui da Champions League. Se tiver uma combinação de resultados também no jogo do Bolonha e da Atalanta, vai enfrentar o Lecce, cara, que disputa pela zona de rebaixamento. Juventus só joga o campeonato italiano. Nos últimos 10 jogos, a Juventus venceu 5 e o Lecce venceu apenas 1, cara. Ó, nos últimos 5 jogos, o Lecce perdeu 4 e empatou 1. A Juventus ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1. Cara, a Juventus bastante favorita para esse jogo. Não vejo nenhuma novidade nesse jogo. Não vejo o Lecce fazendo uma zebra nesse jogo. Não acredito que a Juventus vai vencer esse jogo. E o cara, e vai com o time completo, tem um melhor elenco. Mas as odds, como a gente pode ver, 1,35 para a vitória da Juventus e 12,5 contra a vitória do Lecce. E aí a gente vai ter que levar para o vivo, esperar essa odds da Juventus valorizar. Para que a gente possa entrar a favor da vitória da Juventus. Para quem faz pré-jogo, a vitória da Juventus é uma excelente opção. A Juventus, para mim, vai vencer esse jogo, vai vencer com uma certa tranquilidade. O Lecce briga lá pela zona de rebaixamento. Não vejo dando dificuldade para a Juventus. Juventus dentro de casa, muito forte. Acredito que vai vencer esse jogo. Deixa eu só até ver um detalhe aqui. A Juventus dentro de casa tem a 6ª melhor campanha, galera. 6ª melhor campanha. O Lecce fora de casa tem a 17ª melhor campanha, cara. Não dá. Acredito que a Juventus vai vencer esse jogo com tranquilidade. Beleza? Então, pra gente que faz treino, vamos esperar essa odds valorizar no ao vivo pra gente poder pegar. Ok? Beber uma água aqui que a garganta já tá ficando seca. Galera, voltando a falar de Premier League, eu esqueci de comentar esse jogo do Arsenal, cara. Esqueci de comentar esse jogo do Arsenal. Vamos falar dele. Olha lá, o Arsenal tá em segundo colocado. Cara, pra mim já tá decidido o campeonato da Premier League. Já tá decidido. Pra mim o Liverpool vai ser campeão. Não tem como o Arsenal chegar a 11 pontos de diferença. O Arsenal também, pra mim, já tá dentro da próxima Champions League. Cara, 5 pontos de diferença pro Nottingham Forest. Eu acredito que o Arsenal vai ser vice-campeão da Premier League. Jogando dentro de casa tem a 2ª melhor campanha. Vai enfrentar o Brentford, que fora de casa tem a 13ª melhor campanha. Porém o Arsenal, cara, acredito que vai poupar alguns jogadores, vai com um time misto, porque no meio de semana vai enfrentar o Real Madrid. Apesar de ter um placar elástico contra o Real Madrid, de 3-0, mas acredito que vai poupar sim, porque, cara, a Premier League já está decidida. A Premier League é do Liverpool, então acredito que o Arsenal vai poupar sim alguns jogadores para jogar contra o Brentford. Por isso que a gente vai ter que tomar cuidado com esse jogo. Apesar do Brentford ser 13º colocado, é um time chato de se enfrentar. Às vezes costuma atrapalhar os favoritos, às vezes costuma beliscar um empate, uma vitória contra times grandes. E como a gente pode ver, cara, se o Arsenal fosse mesmo com o time completo, eu acho, com o time titular, eu acho que essa odds 1,66 estaria mais baixa. Acredito que estaria ali em 40 ou em 40 e alguma coisa. Entendeu? Mas eu acredito mesmo que o Arsenal vai com o time misto ou até com o time reserva, porque já está decidido o campeonato inglês e o Arsenal não corre risco de perder a 2ª colocação até o momento. E vai enfrentar o Real Madrid na Champions, entendeu? Mesmo tendo placar elástico,
A Champions no momento acho que é a prioridade do time do Arsenal. Beleza? Então para esse jogo, galera, vamos ter cuidado, vamos ter cautela, vamos esperar as escalações sair. Mas se o Arsenal estiver bem no jogo, mesmo com o time misto, estiver pressionando o Brentford, finalizando bastante, eu vou entrar contra a vitória do Brentford nesse jogo aqui, nessa odds aqui, 5.9. Se o Arsenal estiver bem no jogo, eu vou entrar contra a vitória do Brentford. E para quem faz pré-jogo, acredito que Arsenal com empate é uma excelente opção aí para esse jogo. Beleza? Vamos falar agora, galera, de La Liga, Campeonato Espanhol. Cara, aqui é uma discrepância muito grande. Barcelona e Leganés, apesar de ser na casa do Leganés, Barcelona é muito favorito, Leganés brigando lá na zona de rebaixamento, é 18º colocado, 28 pontos, Barcelona líder. Vai querer vencer para continuar essa distância de 4 pontos para o Real Madrid. Barcelona fora de casa tem a melhor campanha do Campeonato Espanhol. Vai enfrentar o Leganés, que o Leganés tem a 17ª melhor campanha jogando dentro de casa. E o Barcelona vai com o time titular, até porque tem uma margem muito grande no confronto contra o Dortmund no meio de semana. Fez 4-0, já está praticamente classificado, então não vai poupar no Campeonato Espanhol. Não vai poupar, vai com o time titular, porque precisa manter essa distância do Real Madrid, entendeu? Então vamos entrar a favor da vitória do Barcelona, vamos esperar essa odds valorizar um pouco, ou até contra a vitória do Leganés nessa odds 9.6. Vamos ver como o Barcelona vai se comportar no jogo. Se tiver muito bem no jogo, que eu acredito que vai acontecer, para mim vai vencer com tranquilidade esse jogo, não vai sofrer aí, não vai ter susto nesse jogo. E aí, se o Barcelona se impor mesmo no jogo, estiver bem no jogo, finalizando, pressionando, perto do gol, a gente vai entrar contra a vitória do Leganés nessa odds 9.6, beleza? E para quem vai fazer pré-jogo, recomendo entrar a favor da vitória do Barcelona nessa odds 1.35. Beleza, rapaziada? O Barcelona é extremamente favorito para esse jogo, vai com o time completo aí e é muito, muito, muito superior ao Leganés. Não acredito que não vá tomar sustos nesse jogo, beleza, família? Falando agora de Campeonato Turco, galera. Jogo bom aqui, ó, Beşiktaş contra o Istanbul Basaksehir. Os dois times brigando por competições europeias, o Beşiktaş mais do que o Istanbul. Istanbul, cara, muito difícil, tá 6 pontos aí do Beşiktaş, mas nada impossível, né? E o Beşiktaş ali vai tentar beliscar uma Champions League, uma Liga Europa. Na verdade porque o segundo colocado no Campeonato Turco, ele vai para pré-Champions, né? Ele vai para pré-Champions, então acredito que o Beşiktaş vai tentar buscar esse terceiro colocado aqui. Até porque para pegar o Fenerbahçe não tem como, são 20 pontos de diferença. O Beşiktaş vai disputar aqui, ó, para pegar a Europa League, a Liga Europa. Que aí tá 3 pontos do Sanspor, que tá surpreendendo bastante esse time aqui no Campeonato Turco. E o Beşiktaş precisa vencer esse jogo contra o Istanbul Basaksehir, mas não vai ser um jogo fácil. O Beşiktaş tem a 6ª melhor campanha jogando dentro de casa e o Istanbul Basaksehir tem a 10ª melhor campanha jogando como visitante. Beleza, galera? Olha lá, nos últimos 10 jogos, o Beşiktaş venceu 6 e o Istanbul venceu 5. Porém, a sequência do Beşiktaş não tá boa. Nos últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu 1, empatou 1. O Istanbul Basaksehir, nos últimos 5 jogos, já está melhor do que o Beşiktaş, venceu 3 e perdeu 2. Mas, cara, jogo difícil, jogo para a gente levar para ao vivo, para ver como as equipes vão se comportar. O Beşiktaş, como eu disse, precisa vencer para sonhar ali com a Liga Europa. Champions League não tem como mais, mas as odds estão boas. Para que a gente pode ver aqui, para a gente trabalhar, as odds estão boas. E aí vamos ver como as equipes vão se comportar. Eu quero nesse jogo que o Beşiktaş esteja bem, esteja finalizando bastante, porque se tiver assim eu vou entrar contra a vitória do Basaksehir nessa odds 4.8, beleza? Eu tô querendo que esse cenário aconteça, espero que esse cenário aconteça, do Beşiktaş está pressionando, tá perto do gol, porque aí a gente vai entrar contra a vitória do Istanbul Basaksehir nessa odds 4.8, beleza, rapaziada? Mas vamos levar para o vivo, como a gente sempre leva, para ver como o Beşiktaş vai se comportar no jogo. Beleza? Vamos falar agora, galera, de campeonato português.
Santa Clara contra o Sport. Cara, jogo difícil, não é fácil. Santa Clara tá surpreendendo bastante, ó. Tá aqui na 5ª colocação. Muito difícil buscar essa vaga aqui para a Conference League. Tá 10 pontos atrás do Porto. Eu não vejo o Porto vacilando, não vejo o Porto perdendo essa vaga. O Porto tá brigando por Liga Europa com o Braga aqui. Acredito que Santa Clara ou vai terminar nessa posição ou vai descer. Acredito que não chega à 4ª colocação aqui. Sporting briga pelo título, 2 pontos atrás do Benfica. Então, mesmo fora de casa, vai querer vencer esse jogo. O Sporting fora de casa tem a melhor campanha. Já o Santa Clara tem a 6ª melhor campanha jogando dentro de casa. Olha lá, nos últimos 5 jogos do Sporting, o Sporting venceu 4, cara, e empatou 1. Já o Santa Clara venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Nos últimos 10 jogos do Santa Clara, eles venceram 4 e o Sporting venceu 6. Vamos ver como as odds estão se comportando aqui nesse jogo. Mas temos um favorito que é o Sporting. Eu acredito até que o Sporting vai vencer esse jogo, porém não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo complicado. Santa Clara vive um bom momento, está surpreendendo muito no campeonato português. Mas olha lá, Sporting pagando 1,61 para vencer o jogo, Santa Clara pagando 7,2. Acredito que o Sporting vai confirmar o favoritismo, porém não é um jogo fácil. Vamos esperar no ao vivo se confirmar esse favoritismo do Sporting. A gente vai entrar contra a vitória do Santa Clara nessa odds 7,4. Beleza? O Sport só disputa o campeonato português, está disputando o título, não pode vacilar, porque senão o Benfica vai abrir mais vantagem. Então vamos esperar se confirmar no ao vivo esse favoritismo do Sport, e a gente vai entrar contra a vitória do Santa Clara nessa odds 7,4. Beleza, família? E por fim, galera, vamos falar de Brasileirão, cara. Brasileirão, deu até um bug aqui, ó. Brasileirão, Palmeiras e Corinthians. Vou até fazer aqui mesmo. Olha lá, Palmeiras e Corinthians, selecionam nesse jogo clássico. O Palmeiras vai mordido porque perdeu a final do Campeonato Paulista pro Corinthians. Então os caras vão com tudo, vão querer vencer esse jogo. Joga dentro de casa. Nos últimos 10 jogos o Palmeiras venceu 7, nos últimos 10 jogos o Corinthians venceu 5. Olha lá, nos últimos 5 jogos o Corinthians empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. O Palmeiras venceu 3 e empatou 2. Cara, o Corinthians vai sem garro. Pra mim, é o principal jogador do Corinthians. E o Corinthians, cara, quando joga sem garro, sofre muito mesmo. Mas não é um jogo fácil pro Palmeiras. Palmeiras, apesar de jogar em casa, sempre costuma se enganchar contra o Corinthians. É clássico, a gente precisa tomar mais cuidado ainda. Então vamos esperar como as equipes vão se comportar no ao vivo. Mas, cara, eu quero muito pegar essa odds 4,7 contra a vitória do Corinthians. Para mim o Palmeiras vai fazer de tudo para vencer esse jogo, até por conta da final do Campeonato Paulista, cara. Porque os caras perderam da forma que foi. Rafael Veiga teve a bola na mão para poder levar o jogo para os pênaltis na final do Paulista e acabou perdendo o pênalti. Acredito que os caras vão muito motivados para esse jogo para dar uma resposta no Corinthians, entendeu? E o Corinthians sem garro, como eu disse, sofre muito, cara. Sofre muito, principalmente na parte de criação ali, beleza? Então vamos levar esse jogo pro ao vivo, é clássico, não é um jogo fácil. Vamos tomar cuidado antes da gente tomar a nossa entrada. E se essa minha leitura de pré-jogo se confirmar no ao vivo, eu vou entrar contra a vitória do Corinthians nessa odds 4,7, beleza, galera? Mas como eu disse, vamos tomar cuidado aí. Não sei, provavelmente o Palmeiras vai jogar sem Rafael Veiga no jogo da Libertadores. Aí ele teve uma lesão no ombro, cara, é um desfalque muito grande também. Então a gente vai ter que tomar cuidado, vai ter que ler no ao vivo. E aí, se o ao vivo confirmar, eu vou entrar contra a vitória do Corinthians. Porém, é clássico, se o Corinthians estiver melhor, eu não tenho problema de entrar contra a vitória do Palmeiras. Mas a gente vai ter que levar para o ao vivo esse jogo para ver o que o ao vivo vai nos mostrar, para ver o que o ao vivo vai dizer para a gente o que a gente deve ou não fazer nesse jogo aí. Beleza, galera? Mas como vocês já podem ver no pré-jogo, um jogo bastante difícil aí para a gente ter uma leitura. E vamos esperar no ao vivo aí para ver como as equipes vão se comportar. Beleza, família? Por fim é isso, galera. Foram esses 11 jogos que selecionei para vocês.
11 jogos que selecionei para vocês aqui. Um Premier League com campeonato alemão, campeonato italiano, campeonato português, espanhol. Então, para esse sabadão é isso, galera. Vamos para cima, que Deus nos abençoe e nos proteja. Jogos bons para a gente trabalhar, para a gente fazer dinheiro, para a gente lucrar. E é isso. Vamos para cima e é nóis. E não se esquece de se inscrever aí no meu canal, beleza? Vamos para cima e tamo junto.